E hoje, em mais um episódio da nossa série sobre imposto de renda, vamos falar de um assunto mais delicado, mas super importante nessa época de pandemia que estamos vivendo. É necessário declarar imposto de renda de um parente falecido? Olá, eu sou Vitor Ramos e esse é mais um episódio do nosso quadro aqui sobre declaração de imposto de renda. Em tempos de pandemia, infelizmente, muitos de nós temos visto amigos, parentes e tantas pessoas vindo a falecer. Então se tornou bem comum que as pessoas consultem a gente acerca da necessidade e da forma de fazer uma declaração de imposto de renda para aquela pessoa que veio a falecer. Então primeiro vamos responder se é necessário fazer essa declaração de imposto de renda para alguém que não está mais entre nós. E a resposta é sim, é necessário. Se a pessoa faleceu ainda em 2020 e você vai declarar em 2021, você vai ter que fazer uma declaração do espólio dessa pessoa. E essa declaração de espólio é dividida em 3 etapas básicas que a gente vai falar daqui a pouco. Se essa pessoa faleceu em janeiro deste ano, você vai fazer uma declaração em relação a 2020, porque se você já assistiu os nossos outros episódios, você já sabe que a declaração que você envia em 2021 tem a ver com seu patrimônio, a situação do seu patrimônio em 31 de dezembro de 2020. Então, se a pessoa faleceu depois de 31 de dezembro de 2020, você vai fazer uma declaração normal, e se ela faleceu ainda em 2020, aí sim você já vai ter que fazer uma declaração de espólio. A única exceção para essa obrigatoriedade de enviar essa declaração é a mesma que desobriga as pessoas ainda vivas a enviar. Ou seja, se você não se enquadra em nenhum dos requisitos que te obrigam a fazer a declaração, como a gente explicou neste vídeo daqui, como ter um imóvel em valor acima de 300 mil reais, ou ter uma renda anual superior a aproximadamente 28 mil reais. Se você não se enquadra nisso, você não precisa declarar, e nem a pessoa que faleceu, se ela também não se enquadra em nenhum desses. Se você se enquadra, ou a pessoa que faleceu se enquadra, aí a obrigatoriedade é a mesma, tem que declarar. Então, se a pessoa faleceu em 2021, você vai fazer uma declaração normal, como se você estivesse fazendo a sua declaração, só que com os dados da pessoa que veio a falecer. Então será necessário acessar a documentação da pessoa, aproveitar as deduções que eventualmente ela teve direito em 2020, recolher imposto se ela era devedora desse imposto em 2020, normalmente como se você estivesse fazendo a sua própria declaração. Contudo, se ela faleceu ainda em 2020, a declaração, como eu disse, vai ser via espólio. Então vamos voltar a explicar agora quais são as 3 fases dessa declaração de espólio que eu chamei anteriormente de fases básicas. Bom, primeiro é interessante explicar o que é espólio. Espólio nada mais é do que algo que simboliza todo o conjunto de bens e direitos que a pessoa que faleceu tem. E para fazer a declaração em nome de um espólio, você vai fazer isso no próprio programa da Receita Federal. Na opção Identificação do Contribuinte, naquele campo Ocupação Principal, Natureza da Ocupação, você vai escolher o item 81, que é o item espólio. Então já está lançado no próprio programa da Receita Federal, isso não tem grande dificuldade. Mas quais são as 3 fases, Vitor? A primeira fase é a fase inicial, em que você vai fazer a declaração do ano em que a pessoa faleceu. Ou seja, se ela faleceu em 2020, você vai fazer a declaração dela em 2020, com direito, como eu já falei, a deduções, restituições ou pagamento de imposto, se for o caso. Só uma observação que, concomitantemente a essa preocupação de fazer a declaração, você deve procurar um advogado na área de direito de família e sucessões para abrir um inventário, seja ele judicial ou extrajudicial, dessa pessoa falecida, para poder regularizar futuramente a situação dos bens. A fase seguinte é a intermediária, em que o inventariante vai fazer a declaração de imposto de renda normalmente, de acordo com o que estiver acontecendo ao longo do processo. Então, num processo de inventário, se o juiz autorizou a venda de um carro ou de um imóvel, isso vai ser lançado na declaração de imposto de renda daquele espólio enquanto o inventário estiver tramitando. E a terceira etapa é a declaração final, que é depois que o inventário é concluído, seja ele judicial ou extrajudicial, em que você vai fechar a vida tributária daquela pessoa e os bens serão passados oficialmente para os herdeiros, que passarão a ter a responsabilidade de declarar no seu próprio imposto de renda a situação daqueles bens. Uma outra coisa que é muito questionada pelas pessoas é sobre o imposto de renda que vai ser pago pelos herdeiros nessa situação. E na verdade você não vai pagar imposto de renda sobre os bens que você recebeu de herança. O que você vai pagar sim é o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão Causa Mortes ou Doações. Então quando o inventário for ser fechado, você vai pagar o ITCMD e os bens estarão livres para entrar no seu imposto de renda. Agora, óbvio, se você recebe, por exemplo, uma quantia em dinheiro, no ano seguinte que esse dinheiro já estava na sua conta, ele provavelmente vai ter rendido de alguma forma, e aí sim você vai ter que declarar esses ganhos, como qualquer outro valor que você tivesse já à sua disposição. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender como funciona essa declaração de pessoas que vieram a falecer. Um abraço e até a próxima.